se vê o espírito, o reino das trevas e nem o reino da luz. Ora, quem é que montou esses dois grandes exércitos? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, né? Justamente. Ali Se ele tá no montou, plural. tem motivo, tem que ter utilidade, né? Vocês querem ter uma noção da grandeza da tarefa de Satanás, por exemplo, seu ministério? Ele tem que estar com seus demônios em volta de todo e qualquer ser humano. 7 bilhões de seres humanos, Satanás tem que estar sabendo o que acontece com cada um. Ontem eu estava conversando com o Roberto, eu ia lembrar isso agora, sobre e Jó. o que veio para nós? Quando Deus perguntou para Satanás lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Muito forte. Satanás, da onde você vem? E Satanás falou, de rodear a terra e andar por ela. E aí Deus perguntou, viste o meu servo Jó? Como ele é honesto, reto, dedicado? Presta bem atenção no que Deus falou para ele. Você viu todos os seres da terra? Viu os defeitos deles, as qualidades deles? Viste o meu servo Jó? Como é que Satanás falou? Lógico que eu vi, eu conheço. É o ministério dele. Ele tem que conhecer cada um de nós. Esse é o ministério de Satanás. É aonde Jesus disse também, lá para quando ele repreendeu a Pedro, ele falou, arreda de Satanás, você só entende das coisas dos homens. Você não entende das coisas de Deus. É bem por aí. Então você vê o seguinte, está bem definido o ministério de Satanás, o ministério do reino, o reino das trevas. Nós podemos né? dizer que esse ministério é até, para muitos de nós, um mistério de Deus que ele só vai explicar o dia que ele quiser, né? Não, mas Se aí é que ele quer. a Bíblia está dando todas essas nossas chances, na verdade, para saber. Então, quando Deus pergunta a Satanás, viste o meu servo Jó? Onde você estava? Eu estava rodeando a terra, né? Passeando pela terra, passeando por ela, rodeando a terra, passando por ela. E Deus pergunta, e você viu também entre os seres humanos, você viu o meu servo Jó? Na verdade, Satanás, lógico, né? Esse é meu trabalho. Né? Tenho que saber o que ele está fazendo e o que ele faz, como é o comportamento dele, as atitudes dele. Né? Então é isso que é o reino das trevas. Satanás é o comandante do exército das trevas. E por que nós falamos dos seus demônios? Porque são os demônios que têm que levar a comunicação a Satanás. Porque o local de Satanás, onde ele tem que estar dia e noite, é na frente do trono de Deus. E vamos ler aqui o capítulo, versículo 6, para detalhar bem o que exatamente aconteceu lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor... Então está falando dos anjos. Né? Veio também Satanás entre eles. Está dizendo que Satanás é filho de Deus, é anjo, né? É obra de Deus. É obra de Deus, é verdade. E agora faz a pergunta que Deus fez para Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Justamente essa é a função dele, né, com seus demônios. E disse o Senhor a Satanás, observasse tu o meu servo Jó? Então eu vou parar e vou dizer para você, o que Deus está falando aí? Satanás, você tem cumprido bem a sua tarefa, observando todos os seres humanos? Né? Eu vou chamar atenção para você. Me fala sobre Jó. Exatamente. Não é verdade? Aí Satanás fala, lógico, é o homem mais rico da terra. Exato. O Senhor deu tudo para ele. Não é verdade? E o senhor acha que ele ama o Senhor? Por quê? Então porque respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus, debalde? No versículo 9. O que é debalde? Sem motivo? Sem motivo? Então, Jó ama a Deus sem motivo? Você deu tudo para ele, o senhor deu tudo para ele. Não cercaste eles de bem? Sim. E a sua casa e a tudo quanto riquezas, tem? Né? E a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra? Tudo que ele põe a mão, o senhor abençoa? Aí ele falou, mas estende a tua mão. Sim. E toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aí tem uma boa... Presta bem atenção. Veja bem, eu leio a Bíblia e cada vez Deus fala mais por nós. Vai se abrindo. Então, veja bem quando ele fala assim, mas estende a sua mão,
O que ele está na realidade falando com Deus? Ele está falando, olha Senhor, na verdade, eu desafio o Senhor, né? Eu faço uma aposta com o Senhor que ele vai blasfemar contra o Senhor. Se o Senhor tirar essas coisas que o Senhor deu para ele. Exatamente. Não é isso que ele está falando? Bem isso. Só que ele fala assim, o Senhor sabe que eu não posso mexer nisso. Põe a sua mão, estende a tua mão. O Senhor vai ter que estender a sua mão, porque eu não posso. Não é o meu setor, né? Aí... É bem diferente do que nós estamos vendo por aí, né? Justamente. Aí Deus falou para ele o quê? Aí, quanto tens e verás se ele não blasfema de ti, sim. na sua face. Satanás falando. E disse o Senhor a Satanás, que conversa, né? Foi uma conversa de dois diplomatas ali, né? Sim, não era de sim. Um está desafiando o outro. Quem começou o desafio não foi Satanás. Deus que chamou, que convidou. Satanás começou, o Senhor começou essa conversa. Isso. Satanás nem podia chegar perto de Deus para começar essa conversa. Ele precisou ser colocado, né, no site, né, no enfoque. Isso, exatamente. E sucedeu, e aí disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem, quanto Jó tem, está na tua mão. Tudo quanto ele tem está na tua mão. Deus pegou a ordem de serviço, escreveu assim, eu ordeno Satanás a tocar nos bens de Jó como se fosse com a minha mão. PS, não toque nele. Exatamente. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Imediatamente, porque ele é um servo eficiente, obediente. E nós lemos hoje aqui em 2 Colossenses, né, sobre a eficácia de Satanás. Sim. Paulo falando sobre isso. Quando o anticristo se apresentar, vai se apresentar com toda a eficácia de Satanás. Isso. Quer dizer, toda a autoridade que Satanás tem. Que é lógico que sob a permissão de Deus. Sim, mas é porque chegou na data certa. É como se fosse o dia de carnaval. Deus vai falar para Satanás assim, pode entrar aí num corpo humano com todo o seu poder, né? Isso. Com a sua eficácia. Que ele vai ter que se manifestar dentro de um homem, né? Que o anticristo tem que ser então manifestado. Ora, o anticristo tem que estar dentro de um homem. É um diabo, é um espírito maligno dentro de um homem. Senão não é o anticristo. Aliás, Satanás, fora do homem, ele não tem serventia. Ele tem que entrar dentro do homem. Precisa de um corpo. Ele está lá na porta. Se eu não abrir a porta para ele, ele não pode fazer nada. Fica lá. Pode ficar lá o resto da vida lá na porta. Agora, quando eu abro a porta e ele entra dentro de mim, aí vem a eficácia de Satanás. Porque aí ele tem poder, tem autoridade. Eu dei autoridade para ele fazer o que quiser na minha vida. E ele vem somente para roubar, matar e destruir. Matar, roubar, destruir. Por quê? Por causa da minha teimosia. Ele foi feito, o ministério de Satanás é o ministério da correção. É o ministério do rei, do chicote. É o ministério da desobediência. Tanto é que Deus chama aqui na Bíblia, eu e você, quando nós não conhecemos o Espírito Santo, Deus nos chama de filho da desobediência. Tesourados para as trevas. Então o que acontece? Satanás é o ministério da desobediência. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós temos, né? Nós somos filhos da desobediência. Somos filhos de Satanás. Somos filhos do diabo. Ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque a gente convida ele para entrar. Nós não estamos sabendo de nada. Quem evita Satanás de entrar e dominar completamente a minha vida? E é o Espírito Santo. Eu tenho que convidar primeiro o Espírito Santo. E aí ele vem e cobre quem? A fonte do mal que está dentro de mim. A fonte do mal. É como se fosse uma cerca espiritual, né? É isso que nós temos que fazer. Mas nós começamos o programa e esquecemos de fazer uma oração com vocês para que a sua mente possa ficar clara, possa entender a palavra de Deus. E aí vocês vão ver por quê, né? Porque a nossa carne, veja bem aqui o inimigo de Deus, o opositor de Deus, na verdade, quem é? Só tem um ser que tem livre-arbítrio. Os anjos não têm livre-arbítrio. Satanás não tem livre-arbítrio. Só tem o ser humano que tem o livre-arbítrio. E é por isso que Deus fala assim. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, quer dizer, Espírito Santo, cheio do Espírito, e você não será
não vai utilizar a fonte do pecado que está dentro de você. A fonte do mal que está dentro de você. Os seus desejos fortes, dos seus sentidos. Na verdade, desejo da carne. Por quê? Presta bem atenção, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito. O que é cobiçar? Cobiçar é desejar. Né? Desejar possuir. Cobiçar contra é desejar contra. É se opor ao Espírito Santo. Aqui Espírito está escrito com letra maiúscula. Porque a carne se opõe contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. Vejam, eles são opositores aqui. Um contra o outro. É o único local que nós temos frontalmente um opositor contra Deus. É o ser humano. Ele deu o livre-arbítrio para o ser humano. Então, quer dizer, é essa a lei do livre-arbítrio. Naturalmente, pela nossa personalidade, pela nossa natureza pecaminosa, que Jesus falou, é o nosso coração que é a fonte do mal, é a fonte do pecado. Está registrado lá em Lucas 15:19 Mateus 15:19. Mateus 15:19 e também e Marcos 7, 7:21, não é verdade? É, exatamente. Então, fala com muita clareza. Você quer ver aí, só para esse pessoal saber onde que é a fonte do mal? Então vocês veem o seguinte, Lucas enquanto o Roberto... 19 já está aqui na mão. Então, enquanto o Roberto, Lucas ou Mateus? Mateus. Então, Mateus... Marcos 7:21. Marcos 7:21? Tá mais fácil. Também, por exemplo, por que não? Lê lá. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Presta atenção. A fonte do mau pensamento é o nosso coração, é a nossa mente. Vai lá. Saem lá os adultérios. O adultério sai do meu coração. As prostituições. Da minha mente. As prostituição sai da minha mente, do meu coração. Os homicídios saem do meu coração. Os furtos, a ladruagem. A avareza é o egoísmo, o desejo de possuir. As maldades, as malignidades, tudo sai do meu coração. O engano, a mentira. A dissolução. Dissolução é a luxúria. A inveja. Né? A sexualidade depravada. A inveja é o quê? É o egoísmo. A blasfêmia é a agressão contra Deus, verbal. A blasfêmia é uma atitude que agride a Deus. A soberba. A soberba é o orgulho, é o quê? A autossuficiência. Tudo isso sai do meu coração. Todos estes males, e a loucura sai do meu coração. Procedem de dentro e contaminam o homem. Todos esses males procedem de dentro do coração. E é esses que contaminam o homem. Não é de Satanás. Agora, você fala para mim, mas então qual é a função de Satanás? Satanás é entrar em você quando você abre essa porta da luxúria. Entra os demônios do sexo. Quando você abre a porta da prostituição, entra os demônios do sexo. Quando você abre a porta do homossexualismo na sua vida, entra os demônios do sexo. E aqui não quer dizer que nós somos contra o homossexual, não, nós estamos só dizendo que a Bíblia está escrito, né? O homossexual é filho de Deus, amado por Deus, e Deus quer que ele seja feliz. Então, não tem nada a ver com homofobia. Né? A homofobia é o que esses nazistas aí, esses skinheads fazem, que ficam matando e torturando os homossexuais.